Quem é seu melhor amigo? E o texto básico é João 15, de 13 a 15. Vamos ler juntos? Aliás, eu vou ler e vocês vão ouvir. João 15, de 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Eu acho esse texto um dos textos mais bonitos do Evangelho de João. Jesus se identificando como nosso amigo. E aí, por que nós estamos pensando nesse tema? Porque no dia 20 de julho é o dia do amigo. Pelo menos no Brasil é comemorado dia 20 de julho. Mas tem uma outra data, dia 30 de julho, é comemorado o Dia Internacional do Amigo. Então você pode comemorar no dia 20 ou no dia 30. Algumas igrejas comemoram no dia 20, né? A maioria faz culto do amigo. E nessa noite eu quero trazer à memória esse tema, o amigo. Para mim, Jesus é o meu melhor amigo. E eu vou provar isso no texto de hoje. Nós vamos aprender que Jesus é o melhor amigo e nós vamos ver algumas características de amigo. Por exemplo, uma pesquisa que fala sobre amizade, eu tive acesso a essa pesquisa e eu achei algo interessante. Quais as características mais importantes em uma amizade? Essa pesquisa mostrava isso. E as pessoas apontaram o seguinte: confiança. Quase 100% das pessoas entrevistadas disseram que no seu amigo, algo que é muito importante é a confiança. Se essa pessoa não for de confiança, então ela não pode ser sua amiga. A maioria das pessoas disseram isso. A segunda característica é lealdade. Um amigo precisa ser leal, né? Imagina um amigo que não é leal. E aí, você vai olhar para Jesus, Jesus tem essas características, né? Podemos confiar em Jesus? Podemos. Jesus é leal? Sim, Jesus é leal. Mas tem uma terceira característica que a entrevista, a pesquisa recebeu como resposta. Eles entendem que um amigo tem que ser uma pessoa que apoie. E a ideia é, nos tempos difíceis, você tem que ter o apoio desse amigo. O amigo é aquele que não vai deixar de te ligar, não vai deixar de estar perto quando você está diante de uma necessidade, uma adversidade. Quando a minha mãe faleceu, tem anos que eu não vejo o Daniel, meu amigo baiano lá de Luiz Eduardo. Meu abraço para você se estiver me ouvindo aí no YouTube depois. Eu estava lá dentro do hospital, liberando o corpo da minha mãe, ele foi um dos primeiros que me ligou. Depois de Josué, foi logo o Daniel que ligou. Amigo de muitos anos. Então, apoio, isso é fundamental num amigo. E a quarta característica que as pessoas apontaram na entrevista é que um amigo tem que ser sincero. Por quê? Não adianta ter um amigo que não é sincero. Um amigo que está vendo que você está errando e ele não te ajuda, não fala, não te confronta. O amigo tem que confrontar. Amigo de verdade é aquele que discorda de você, mas que continua sendo seu amigo. Então, se essas características aparecerem numa pessoa que você julga ser seu amigo ou sua amiga, então tá jóia. Provavelmente ele é realmente seu amigo. Confiança, lealdade, apoio e sinceridade, ok? Mas a pesquisa continua e na pesquisa esse detalhe me chamou a atenção. O que as pessoas disseram ser menos importante num amigo? 3 coisas a pesquisa falou. O grau de escolaridade idêntico não tem importância. Se ele é mais inteligente, mais culto, menos culto, não importa. Numa amizade, isso não importa, porque isso não vai ser peso. Isso não vai pesar na balança se ele é mais inteligente ou menos inteligente, mais culto ou menos culto. Então, o grau de escolaridade, 17%. É fraco, não tem muita diferença. Uma segunda característica que foi identificada como menos importante, a idade idêntica. Não necessariamente precisa ter a mesma idade. Eu tenho amigos mais novos e tenho amigos mais velhos do que eu. Então, a idade, aliás, eu considero interessante e acho que é bem importante ter amigos mais velhos,
porque vão te dar orientações de coisas que eles já viveram, situações, circunstâncias que eles já viveram, e amigos mais novos, onde você pode equilibrar a balança e até dar conselhos, porque um amigo de verdade dá conselho um para o outro. Então, essas duas características são importantes. E a terceira característica, menos importante, e realmente é menos importante, interesses profissionais idênticos. Não precisa ser pastor para ser meu amigo, não precisa ser enfermeiro para ser amigo da Juliana, não precisa ser contador, ou melhor, corretor para ser amigo do Vladimir, não precisa. Não precisa ser professor para ser amigo, né? Então, a identidade profissional, o interesse profissional, não precisa necessariamente ser igual. Essas coisas são menos importantes, segundo a pesquisa. E eu concordo, realmente, isso aqui ajuda a gente a identificar um amigo. Confiança. Vocês lembram que lá atrás, o primeiro e segundo slide, confiança foi o item mais importante? Ó, confiança. Quase 90% disseram, um amigo tem que ser alguém de confiança. E aí, quando eu penso em Jesus como um amigo, e ele tendo essa característica de confiança, eu entendo que essa confiança, ela aparece claramente em Jesus. E aí, quando eu penso em confiança, me vem à mente Salmo 37. E eu quero que você vá comigo lá, porque nós vamos gastar um bom tempinho aqui no Salmo 37. Eu particularmente gosto muito deste salmo, né? Eu estou sempre citando ele, primeiro por causa do versículo 25, né? Minha avó me ensinou vários versículos de cor, e o 25 foi o que ela me ensinou, foi um dos primeiros, se não me engano, o primeiro versículo de cor. Fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, por que confiança, quase 90% das pessoas disseram que é importante? Olhando para o Salmo 37, a gente vai entender isso. Salmo 37, nós vamos ler versículos 3 a 5 e depois vamos pular para o 7, tá bom? Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Versículo 4, agrada-te do Senhor. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. E aí eu quero olhar com você esses verbos que a gente enumera aqui no Salmo 37. O primeiro verbo é o verbo confiar. Confiança é a característica número 1 aí no Salmo 37. Confia no Senhor, versículo 3. E aí depois vem o segundo, agrada-te do Senhor, versículo 4. Uma tradução assim mais transliteral do hebraico, do verbo agrada-te, é faça do Senhor a sua maior alegria. Eu acho que essa tradução é muito joia e ela explica melhor, né? Então eu confio e eu preciso fazer do Senhor a minha maior alegria. Jesus tem que ser número 1, por isso que ele é o melhor amigo. Ele sendo o número 1, eu vou fazer dele a minha maior alegria. Depois vem o terceiro verbo, entrega. E a ideia do verbo entregar aqui é literalmente isso, rolar para baixo um grande peso. Quando o salmista está pensando no verbo entregar aqui, a ideia lá no original é rolar para baixo ou passar para alguém um grande peso que você está segurando. E aí, se eu tenho um grande peso na mão e eu passo esse peso para alguém, eu descanso, que é o quarto verbo que aparece aí no Salmo 37. Confia, agrada, entrega, descansa. Você percebe que tem uma ordem aqui? Eu primeiro preciso confiar. Se eu confio, eu faço do Senhor a minha maior alegria, então eu me agrado dele. Se eu confio e faço dele a minha maior alegria, eu consigo entregar, porque eu já estou confiando. Então eu posso rolar para Deus. Pedro vai dizer, lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Essa é a ideia de rolar o peso, para descansar. Então o descanso só vem depois que eu entrego. O grande problema é que às vezes a gente quer entregar, mas a gente meio que desconfia porque a fé diminui e a gente quer pegar de volta. Quantas vezes a gente orou entregando, mas no dia seguinte a gente já não estava mais confiando porque a fé fraquejou. Aí você foi lá e olhou, não, será que é verdade? Quando eu recebi a indenização do carro que eu bati, eu abri minha conta, 10 minutos antes de entrar o dinheiro, tinha
R$2, R$1, era uma merrequinha. De tardinha, Vladimir, eu abri a conta, tinha R$7.500 na minha conta. Eu falei, gente, alguém errou. A primeira coisa que eu pensei, eu nunca recebi uma oferta desse tamanho. Um valor desse na minha conta, eu falei, tem alguma coisa errada. Aí fui olhar e eu só vi o sobrenome, Salazar. Aí eu pensei, Israel me deu uma oferta de R$7.500? Falei, Wanda, recebemos uma oferta do Salazar. Aí depois eu fiquei assim, meio tonto, falei, não, peraí, vou olhar de novo. Aí eu olhei com calma, aí eu vi, era o nome da empresa que derrubou meu carro do guincho, e aí eu descobri que era, na verdade, indenização que eles estavam depositando na minha conta, depositaram o valor, né? Depois de brigar 4 anos na justiça, ganhei a indenização. Eu fiquei todo alegre, porque eu vi lá, né? Mas eu primeiro desconfiei, falei, não, isso não pode ser real. A gente às vezes desconfia, né? O que é desconfiar? É deixar de confiar. Desconfiar. Então, entenda isso, e agora o próximo slide vai te ajudar. Só quem confia entrega, e só quem entrega descansa. Você pode repetir comigo? Só quem confia entrega, só quem entrega descansa. Ah, isso é bonitinho na teoria, mas isso tem que ser prática. Se Jesus é seu melhor amigo, e eu penso que ele deve ser o seu melhor amigo, porque não tem nenhum amigo melhor do que ele, fiel, confiável, sincero, está com a gente todos os dias. Ele prometeu isso, estarei convosco todos os dias, né? Até a consumação dos séculos. Nesse amigo nós podemos confiar. O texto que nós lemos, lá de João 15, versículos 13 a 15, afirma que Jesus é o melhor amigo. Por que Jesus é o melhor amigo? Volta lá para João 15. Por que Jesus é o melhor amigo? Aí a resposta aparece aqui, ó, versículo 13. Eu entendo que aqui tem essa resposta. Ó, João 15, versículo 13. Por que Jesus é melhor amigo? Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida em favor dos seus amigos. Irmãos, tem alguém mais importante, mais confiável do que Jesus? Ele deu a própria vida dele. Ele, quando orou lá na cruz, e que ele gritou lá, tetelestai, está pago, foram as últimas palavras de Jesus, ele estava declarando o meu amor, o seu amor por mim e por você, por toda a raça humana. Ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida em favor dos seus amigos. Jesus é o melhor amigo ou não é? Eu penso que sim. E aí, a gente pensa sobre essa questão olhando agora para Romanos. Vamos para Romanos? Capítulo 5, versículo 7 e 8. Vladimir vai ler para nós, em voz bem audível, Romanos 5, 7 e 8. Leia para mim, Vladimir, quando achar. Romanos 5, 7 e 8. Pode ler. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser, pelo bom, alguém se anime a morrer. É verdade. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não apenas éramos pecadores, como éramos inimigos de Deus. Paulo vai dizer em Romanos, mais para frente um pouquinho, que nós éramos inimigos de Deus. Em Efésios ele repete isso. Nós nos tornamos amigos por causa da reconciliação, por causa do sacrifício de Cristo na cruz para perdoar nossos pecados. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em resgate de nós. Pode ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores, nós éramos inimigos. Por isso que a reconciliação é obra da cruz. Um dos efeitos da morte de Cristo na cruz é a reconciliação. Romanos diz que muitos creem em Cristo. Muitos creem que Cristo veio ao mundo, não creem? Até o mais fraquinho na fé, que não professa uma religião com tanta seriedade, crê que Cristo veio ao mundo e morreu e ressuscitou o terceiro dia. Mas nem todos confiam que só Ele pode perdoar pecados. Há uma confusão nessa questão do perdão do pecado quando se trata da questão da salvação, porque a gente ignorantemente acha que há um evangelho meritório, que acha que nós temos um jeitinho de ajudar a Deus. Não há nada que a gente possa fazer.
para que ajude a Deus a nos dar salvação. A única forma, o único caminho é Jesus, é só Ele que pode perdoar nosso pecado. E aqui eu quero ilustrar isso, a questão da confiança, do crer e do confiar. Como é que a gente pode ilustrar isso? Existe uma ilustração de um equilibrista. Eu vou contar essa ilustração para você. Certa vez o equilibrista, o melhor equilibrista do mundo, ele esticou um cabo de uma montanha para outra e ele disse, olha, eu vou atravessar esse cabo, e a multidão, a cidade parou, todo mundo foi para aquele local onde ele estava, porque todo mundo queria ver, o cara era famoso e a distância era maior que ele já tinha atravessado. Ele nunca tinha atravessado uma distância tão grande. Ele foi para lá e aí foi se equilibrando, atravessou naquele cabo de aço, chegou lá do outro lado. Lá do outro lado tinha uma multidão, aplaudiram, vibraram, ele é o melhor, ele é o maior, aplaudiram. Aí ele pediu silêncio a todo mundo e falou assim, agora, vocês acreditam que eu posso voltar lá para o outro lado, sem cair? Todo mundo, lógico, você é o melhor, você não tem ninguém igual a você. Falou assim, então eu quero desafiar que um de vocês entre nesse carrinho e eu vou me equilibrando, levando você nesse carrinho. Quem entrou no carrinho? Ninguém entrou. Todos acreditavam no potencial daquele equilibrista, mas ninguém confiou a vida àquele equilibrista. Não tem hora que a gente é parecido com essa multidão? A gente acredita, mas a gente não confia. Sabe o que Tiago diz? Que os demônios creem em Jesus Cristo e até estremecem, mas eles não confiam. Então, crer é diferente de confiar. Vocês percebem? Quando eu estava pensando nessa questão, como eu posso exemplificar a diferença entre crer e confiar? Pedro creu quando botou o pé sobre as águas? Ele creu. Ele confiou bem pouquinho, talvez uns 3 segundos, porque logo depois ele começou a afundar. Por que Pedro afundou? Porque ele parou de crer. A desconfiança brotou no coração dele e ele não conseguiu caminhar sobre as águas e logo pediu socorro a Jesus. Então, crer é diferente de confiar. Nós precisamos crer que Jesus é Salvador, mas precisamos confiar no mérito dele lá na cruz do Calvário. Ele não apenas morreu, ele ressuscitou ao 3º dia para dar vida e vida abundante para nós. João 15,14, se você quiser abrir a Bíblia pode abrir, mas está aqui, diz que vós sereis meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então, a amizade que Cristo tem para conosco, ela precisa ser recíproca. Jesus é meu amigo, ótimo, certeza absoluta, a Bíblia confirma isso, João 15 confirma isso, Jesus afirma isso, eu sou amigo de vocês, já não chamo vocês mais servos, mas chamo de amigo. Mas a pergunta que não quer calar, você é amigo de Deus? Você é amigo de Jesus? Ele pode confiar em você? Como tem sido seu relacionamento com Ele? Essa é uma outra pergunta que você precisa responder. Amor é uma decisão, é uma atitude. Olha o que Paulo diz lá no texto de Romanos 13:8. Lembrando que Romanos 12, 13, 14 e 15 faz parte daquele texto que a gente chama de a prática da vida cristã. O que diz lá, Wanda? Romanos 13:8. Pode ler. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Amar o nosso semelhante, o nosso próximo, é dever, é dívida para sempre. E eu gosto de lembrar de João 3,16. Jesus nos amou e Ele se entregou por nós. Ele deu a sua própria vida por cada um de nós. Vamos recitar João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém tem maior amor do que esse. Jesus é o melhor amigo. O exemplo de amor que eu quero mostrar na Bíblia está lá em João 12. Você conhece essa história, nós vamos ler só para você relembrar, tá bom? Vamos a João, Evangelho de João, capítulo 12. Essa história aparece em Marcos 14 também, mas aqui ela está mais resumida.
é quando Maria Madalena quebra o vaso de alabastro e derrama sobre os pés de Jesus. Jesus costumava ir a Betânia e ficar na casa de Lázaro, Marta e Maria. João 12, de 1 a 8, é o texto que nós vamos ler agora. João 12, de 1 a 8, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Você conhece a história? Judas estava ali e Judas achou aquilo um desperdício e ele veio com essa desculpa que podia ser vendido, versículo 5, né? Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Então Jesus, isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se achava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Esse exemplo de amor, de renúncia, de entrega de Maria é algo muito precioso, porque ela não entregou um valor qualquer, ela entregou uma oferta de amor, algo que era tão precioso para ela, mas ela abriu mão porque, comparado ao que ela já havia recebido de Cristo, era infinitamente maior. E aí Maria quebra, e o ato dela quebrar o vaso mostra que ela está fazendo uma entrega total. Ela não está com mesquinhez, ela não está com pena de derramar esse bálsamo. Esse bálsamo faria muitos perfumes. E quando Judas olha para isso, Judas fica desesperado, porque a Bíblia diz aqui em João 12 que ele era ladrão e ele queria vender isso aí e fazer dinheiro. Ele sabia que a oferta foi uma oferta de amor. Para mim, um dos exemplos mais marcantes na história de amor prático vivido na história de Jesus. Aprendemos essa noite que, já vamos para a nossa conclusão, a confiança é o valor mais importante de uma amizade. Vocês concordam? Confiança? A gente vai ser amigo de alguém que não confia? Não. Por isso que geralmente o marido ou a esposa se torna o melhor amigo, o maior confidente, a pessoa que a gente mais deposita confiança. Se a confiança não existir no casamento, o casamento já está estremecido. Confiança não pode faltar. Um filho que confia no pai ou na mãe, se houver confiança, esse relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filho, será um amor, será um relacionamento de amor e vai ser duradouro. Você vai poder perceber isso. Segunda coisa que nós aprendemos: quem confia, entrega, e quem entrega, descansa. Faça uma avaliação. Último problema que você está atravessando. Você está perdendo noite de sono? Está dormindo mal? Está preocupado com isso? Lembre-se, 90% das nossas preocupações são indevidas. Então, não adianta preocupar. A preocupação não vai mudar o resultado da coisa. Então, é melhor a gente confiar, entregar. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. E esse descanso é interno, mas é também externo. Eu posso descansar dormindo bem, mas eu posso não descansar porque não parei para descansar e confiar em Deus. Então, é descanso interno, depende da nossa fé. A palavra confiança, ela vem lá da derivação de pistóis, que tem a ver com a fidelidade. Deus é fiel, por isso eu posso confiar nele. Jesus é amigo fiel, você pode confiar. Lembra do cântico? Jesus, amigo melhor, nunca chega atrasado? Pois é. Não basta crer, é a terceira aprendizado para nós. Não basta crer, é preciso confiar. Lembre-se que os demônios creem e estremecem. Tiago 2,19. E eu quero concluir com uma outra ilustração que eu vou contar para você. Essa é a ilustração do alpinista. Um grupo de alpinistas estavam subindo uma grande montanha com gelo e era bem perigoso. E eles subiram. De repente,
deu uma avalanche e aí eles começaram a despencar, e um deles ficou sozinho no espiadeiro. Era de noite, ninguém sabia se viria socorro, que hora viria o socorro, mas aquele alpinista ficou sozinho, separado da equipe, e de repente ele ouviu uma voz: corta a corda, corta a corda. E aquele homem ficou achando que ele estava tendo delírio. Não é possível, alguma coisa está acontecendo errada comigo, eu não posso cortar essa corda, eu não sei que altura que eu estou. E aí ele orou: Deus, se tu existe, me manda um socorro, me dá uma solução. E aí aquela voz ecoou mais forte ainda: corta a corda, corta a corda. E ele não cortou a corda. No dia seguinte, quando amanheceu, a equipe de resgate chegou. Ele estava a 1 metro do chão. Se ele cortasse a corda, se ele confiasse na voz que ele ouviu, se ele cresce e confiasse, ele estaria salvo, ele estaria livre da morte. Então, confiar e crer são situações diferentes, mas precisam andar juntas. Eu creio que Cristo é o meu melhor amigo, mas eu confio que Ele não vai falhar. Posso confiar porque Deus é fiel e Ele nunca nos abandona. Amém. Que você possa meditar nessa palavra, e se você tem um amigo, eu acho que você tem, procure ligar para ele, agradeça a amizade que você tem com ele, amizade. Lembra um caso em que ele foi decisivo e conta essa história para ele, talvez ele já tenha esquecido. E agradeça a ele pela amizade que ele tem para com você e que você tem para com ele. Mas lembre-se, o melhor amigo é Cristo. Eu terminei hoje à tarde ouvindo a música de Sérgio Lopes: o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Esse é o melhor amigo. Não existe melhor amigo que o Senhor. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelos servos a própria vida entregou? Fique com essa mensagem. Deus abençoe sua vida. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de apertar o sininho, porque o sininho vai ajudar você a receber notificações para os próximos vídeos que estarão lá no canal Vanderlei Andrade Palavra de Esperança. Se inscreve aí, não demore com isso, ajude a gente e você vai ser abençoado também. Já estamos hoje com 205 inscritos. Vamos para frente, precisamos aumentar. Deus abençoe você, fique em paz e não esqueça de ligar para o seu amigo, hein? Ou sua amiga, não sei, 1 ou 2 aí, pelo menos. Deus abençoe você.